Vamos fazer a correção das atividades aí da semana do dia 27/4 a 3/5 de matemática, fração e seus significados. Então a primeira questão falava o seguinte: faça uma lista de quais situações utilizamos as frações em nosso cotidiano. Então primeiro a gente tem que saber onde é utilizada a fração, né? A fração é utilizada quando queremos representar a quantidade de um todo. Então nós temos um todo e queremos representar apenas parte desse todo, então nós recorremos à fração. No nosso dia a dia, onde a gente normalmente vemos aí então fração, quando você compra uma pizza, ela vem inteirinha, vem o todo, só que você não come o todo de uma vez, você vai fracionando, você vai pegando partes. Então quando a gente pega a parça de uma pizza, nós estamos fazendo o que? Fracionando, estamos utilizando a fração. O chocolate, quando a gente quebra o tablete maior em pequenos pedaços. Então, vamos anotar aí, vamos fazer uma lista. Então, pizza, né? Quando a gente fala de comida, então, pizza, chocolate. Onde mais? Receitas, né? Receitas, normalmente aí vem falando meio copo de água, 2/3 de açúcar. Então normalmente em receitas aí para fazer comidas, pão e bolos e outras coisas, utiliza-se aí então as frações. Onde mais? Notícias de jornais, informações geográficas, entre outras coisas, né, galera? Aqui só alguns exemplos. Número 2. A número 2 era para vocês representarem as figuras em forma de fração. Então, a parte das figuras que estavam pintadas, vocês deveriam representar aí em formas de frações, tá? Então, a primeira figura, onde nós temos aqui um quadrado e os quadradinhos pintados em vermelho, nós temos aí, se nós contarmos, 16 quadradinhos. Então 16 é o total, tá? Então esse é o total de quadradinhos e apenas 6 estão pintados. Então do meu todo, qual é a parcela pintada? Apenas 6. Então dos 16 que eu tenho, apenas 6 estão pintados. E ainda posso, né, a gente dando uma relembrada aí, dividir isso aqui por 2 para transformar essa fração em uma fração irredutível. Então 6 dá para dividir por quanto? Por 2, e ao mesmo tempo 16 também dá para dividir por 2. Então 6 dividido por 2, 3. 16 dividido por 2, 8. Agora eu não tenho nenhum número que eu consiga dividir ao mesmo tempo os dois que sobraram, tá? Então essa fração aqui, ela é uma fração irredutível, não consigo mais reduzi-la. A próxima figura, nós tínhamos aí um outro quadrado e agora os quadradinhos estão pintados de azul. A primeira coisa que nós temos que fazer é descobrir a quantidade do todo, o total, tá? Então se nós contarmos, nós temos 5 quadradinhos na vertical e 5 na horizontal. Então se a gente multiplicar 5 vezes 5, o meu total é 25 quadradinhos. E pintados eu vou ter 13 quadradinhos. 13 pintados em azul. Então, ó, o meu total vai embaixo, 25, e minha parcela que foi pintada vai em cima. Então essa fração aqui, ó, 13/25, tá? Essa aqui é a representação para a minha figura. Nesse caso eu não consigo dividir, né? Porque o 13 é um número primo, então só daria para dividir por ele mesmo, né? E por 1. O 25 não dá por 13, então ela já está na sua forma irredutível. Vamos para o próximo. A terceira questão pergunta o seguinte: o que é razão? Tá? Então vocês assistiram aí as aulas do Centro de Mídia, eles voltaram a falar sobre esse tema, deram uma revisada. E aí era só para vocês colocarem então o significado de razão. O que é razão? É uma relação entre duas grandezas, tá? É uma divisão. Então quando eu relaciono duas grandezas ou divido uma pela outra,
eu estou aí fazendo o que? Estou encontrando a razão. Então, ó, terceira aqui, razão é uma relação entre duas grandezas. E a próxima questão perguntava o que era porcentagem. Então a gente já trabalhou bastante porcentagem, o CMSP também voltou nesse assunto. Então o que é a porcentagem? A porcentagem é uma razão de base 100. Exemplo, 5 sobre 100, ó. A base aqui não é 100, então 5 sobre 100, 5 por 100, 5%. Então, 5%. Encontramos aí nossa porcentagem. Numa pesquisa entre duas turmas de sétimo ano, 20 entre 50 alunos gostam de vôlei. Qual é a porcentagem dos alunos que gostam de vôlei? Então, ó, vamos por partes. Numa pesquisa entre duas turmas do sétimo ano, 20 entre 50 alunos. 20 entre 50. 50 não é o número total dos alunos, não é o maior número que nós temos aí. Então, qual é a quantidade de alunos que nós temos? O total. Então, total de alunos, 50. Desses 50, quantos gostam de vôlei? São 20, né? Então, gostam de vôlei 20 alunos. Aí ele quer saber qual é a porcentagem dos alunos que gostam de vôlei. O que é porcentagem? É uma razão de base 100, né? Então eu tenho que escrever isso aqui como sendo aí uma razão de base 100. Lembra que eu falei para vocês? O total, então, para a gente representar a fração, sempre vai embaixo, né? O todo vai embaixo, ó. 50 vem aqui embaixo e o 20, que é a parcela, vai em cima. Então, 20 de 50 gostam de vôlei. Como é que isso aqui a gente pode transformar em porcentagem? Existem várias maneiras. Vamos ver aqui duas. Eu sei que esse 50 aqui, ó, para ser porcentagem, tem que passar para 100, né? Por quê? O que é a porcentagem? É uma razão de base 100. 50 para chegar no 100 é só multiplicar por 2. E aí eu vou ter aqui então 100. Beleza, se eu multipliquei aqui por 2 para chegar por 100, para manter a proporção, o de cima eu também tenho que multiplicar por 2. 20 vezes 2, 40. 40 por 100, 40 por 100. E aí eu posso escrever então 40 por 100. Outra maneira que a gente também poderia resolver isso aqui seria fazendo o que? A divisão, né? Porque, como eu já falei para vocês, esse traço aqui significa dividido. Então, 20 dividido por 50. Se eu fizer a divisão de 20 dividido por 50, eu vou chegar no valor de 0,4. E para transformar isso para porcentagem, basta eu multiplicar por 100. E aí eu vou chegar também nos 40%. A questão 6, galera, perguntava o que é probabilidade. Então, o que é probabilidade? Probabilidade está associada à chance de determinado evento acontecer ou não, tá? Então, encontramos a probabilidade realizando a divisão entre o número de eventos favoráveis pelo total de resultados possíveis. Então, ó, probabilidade o que é? É a divisão dos eventos que podem acontecer, que são os eventos favoráveis, pelos eventos possíveis de acontecer. Certo? Então, isso é probabilidade. É a chance de determinada coisa acontecer ou não, tá? Que nem
quando a gente joga na Mega Sena? Qual que é a probabilidade de a gente ganhar entre tantos jogadores? Qual que é a chance disso acontecer? Então, a gente calcula a probabilidade, tá? Próxima questão. Galera, na questão 7 fala o seguinte. Em uma gaveta há 5 camisas das cores azul, amarela, verde, vermelha e lilás. E ele pergunta, qual a probabilidade de você pegar uma camiseta verde? Tá? Então a primeira coisa que nós temos que ver é quais são os eventos favoráveis e quais são os eventos possíveis. Eventos possíveis, eu retirar dessa gaveta 5 camisas, isso é possível. É possível tirar 6 camisas? Se ela só tem 5, não, né? Então, ó, eventos possíveis. Não tem como ser 6, 7, 8. A possibilidade de eu retirar uma camiseta aí é até 5. Não tem como passar disso. Então, o evento possível aí são 5 camisas. Agora, qual a probabilidade de você pegar uma camiseta verde? Então, qual é o evento favorável de pegar uma camiseta verde? Então, quantas camisetas verdes nós temos aí? Apenas uma, né? Então, ó, evento favorável... apenas um, porque só tem uma camiseta verde, tá? Então lembra lá da razão? Então é o todo embaixo e a parte em cima, né? Então, ó, a fração que representa essa possibilidade, essa probabilidade é 1/5. E se eu quiser descobrir então isso em porcentagem, basta eu fazer o quê? Dividir o de cima pelo de baixo. 1 dividido por 5. Ou também, ó, eu não quero achar a porcentagem. O que é a porcentagem? É uma razão aí de base 100. Então, de 5 para chegar em 100, eu multipliquei por quanto? Por 20. Se eu multipliquei embaixo o 5 por 20 para chegar em 100, em cima eu tenho que multiplicar por 20 também. Então, 1 vezes 20, 20. 20 por 100 ou 20 por 100. Então, essa é a probabilidade de eu pegar uma camiseta verde, tá? Apenas 20%. Ah, professor, eu quero dividir o de cima pelo de baixo. Também pode. Então, ó, 1 dividido por 5. 1 dividido por 5. Faz a continha, né? O 5 é grande e 1 é pequenininho. Então, o 5 não cabe no 1. Então, aqui eu tenho que colocar um 0. E aqui 0, 5 cabe no 10? Agora sim, né? O 10 é maior que o 5. Quantas vezes o 5 cabe no 10? 2 vezes. 10 menos 10, 0. 0,2. Pô, mas isso aqui ainda não está em porcentagem. Para passar para porcentagem, multiplica por 100, que vai dar 20%. Ok? Questão 8. Questão 8 fala o seguinte. Dê alguns exemplos de como diminuir a probabilidade de pegar o coronavírus, tá? Então, em meio à pandemia aí, há tantos problemas de saúde, vamos aí então deixar bem claro como a gente pode evitar aí o contágio pelo coronavírus, né? Então, uma das possibilidades aí é lavar bem as mãos, todo mundo sabe, né? Lavar bem as mãos e com frequência. Utilizar o álcool em gel, usar máscara e evitar aglomeração, né? Então, essas daí são algumas das precauções que a gente pode tomar para diminuir o contágio pelo coronavírus, tá? Então, só para elencar aqui para vocês, ó, vamos colocar aí uns dois. Usar máscara. Evitar aglomeração. Lavar bem. Lavar bem as mãos, né? Entre outras medidas aí. Vamos para a próxima, galera. Número 9. Na turma do 7º ano A, dos 20 problemas de matemática que o professor passou, Marcos acertou 18. Já na turma do 7º B, dos 30 problemas de matemática, Cláudia acertou 24. Qual estudante apresentou o melhor resultado? Então vamos por parte. Nós temos aqui, ó, 7º A.
Quantos exercícios foram passados no sétimo A? 20. Então, ó, 20 problemas. É o total, né? Desses 20 problemas, quantos que o Marcos acertou? 18. Foi o Marcos. Ok, então, ó, esse aqui, sétimo A. Vamos aqui fazer a anotação para o sétimo B. No sétimo B, a Cláudia, dos 30 problemas, então, ó, qual que é o total? 30. Dos 30 problemas, ela acertou, então, 24. Essa é a Cláudia. Agora, olhando aqui, dá para saber quem foi melhor? Se nos dois casos a quantidade de problemas total fosse iguais, aí sim, né? Pô, se fosse 30 aqui, o Marcos só acertou 18, e aqui 30 e a Cláudia 24, a gente saberia que a Cláudia acertou muito mais. Mas nesse caso não é o mesmo valor total para os dois casos, mas é 30 para a Cláudia e 20 aqui para o Marcos do sétimo A. Então nós temos que descobrir aí então a porcentagem de acerto de cada um dos casos. Então vamos aqui primeiro fazer para o Marcos para ver qual é a porcentagem de acerto dele. O que a gente sabe? Para descobrir então isso aí, nós vamos fazer o que? Vamos montar a razão. Sempre a gente vai colocar o total embaixo e em cima a parte, né? As parcelas que foram acertadas. Nesse caso aqui, 18 de 20. E aí a gente faz o que? Faz uma divisão, porque 18 dividido por 20, a gente tem um valor. E aí a gente encontra a porcentagem. Ou a gente não quer escrever isso aqui em porcentagem, o que a gente sabe? Que porcentagem é uma razão de base 100. Então se a gente colocar aqui 100, de 20 para chegar no 100, eu tive que multiplicar por quanto? Por 5, né? 20 vezes 5, 100. Se eu multipliquei embaixo por 5, em cima, obrigatoriamente, eu tenho que multiplicar pelo mesmo valor, por 5 também. 18 vezes 5 vai dar 90. Vamos conferir, né? 18 vezes 5, 5 vezes 8, 40, sobe 4, 5 vezes 1, 5, mais 4, 9, 90, tá? 90 por 100, 90 por cento, então isso aqui é a mesma coisa que 90 por cento. Então o total de acerto aí do Marcos foi de 90%, tá? Então do total ele acertou 90%. Vamos ver agora para a Cláudia, mesma coisa. Qual é o total de acertos? Qual é o total de problemas, né? 30. Qual foi o total de acertos dela? 24. Então, ó, dos 30 problemas, ela acertou 24. Isso equivale a qual porcentagem? Então, a gente aqui vai fazer o que? 24 dividido por 30. 24 dividido por 30. Vamos montar a continha aqui. 30 cabe no 2? Não. 30 cabe no 24? Não. Então o que eu tenho que fazer? Aumento um zero aqui, 0, aqui. 30 cabe no 240? Agora sim, né? O 240 é grandão e o 30 é pequeno. Só que o meu problema é o seguinte: quantas vezes esse 30 cabe no 240? Quantas vezes eu consigo colocar esse 30 aqui no 240? Não sei, né? Uma vez 30, 30. Duas vezes 30, 60. Tá, né? 3 vezes. Então, ó, 30 vezes 3, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 3, 9. 90. Cabe. 3 vezes cabe, mais 90 ainda tá bem longe de 240. 4 vezes. Então, vamos colocar aqui 30 vezes 4. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 3, 12. Coube 4 vezes, mais 120. Tá bem longe de 240. Vamos tentar por 6. 30 vezes 6, 6 vezes 0, 0, 6 vezes 3, 18, 180. 30 cabe 6 vezes aqui no 240, mas ainda eu acho que dá para aproximar mais. Vamos tentar por 9. 30 vezes 9. 9 vezes 0, 0, 9 vezes 3,
27. 270 é maior que 240. Passou. Vamos voltar 1 então. Em vez de fazer por 9, vamos tentar por 8. 30 vezes 8. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 3, 24. Opa! Perfeito. Ó, 240, 240. Então, quantas vezes o 30 cabe no 240? 8 vezes. 30 vezes 8, 240. 240 menos 240, 0. Ou seja, 24 dividido por 30 dá 0,8. Então deu esse decimal. Como é que a gente passa para porcentagem? É só multiplicar por 100. Isso aqui equivale a 80%. Para quem não lembra como multiplica aqui o 0,8 por 100, ó, é só armar a continha. Os zeros que estão para fora aqui, ó, é só baixar. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 0, 0. Quantas casas depois da vírgula? Ó, só uma casa. Então, depois da vírgula, só pode ter uma casa. 80. 80%. Ok, galera? Galera, número 10, tá? Questão de número 10. Determine uma estratégia de resolução diferente para cada situação a seguir. Aí a letra A fala o seguinte. Calcular 20% de 300. Então, ele quer saber quanto é 20% de 300. A primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular aqui o valor de 20% de 300. O 20% nós sabemos que esse sinal indica que é o 20%. 20 por 100. 20 sobre 100, né? 20 por 100. De 300. Esse D nós sabemos que ele pode ser substituído então pelo sinal de multiplicação. Então, vezes 300. 300 não tem nada embaixo, a gente simplesmente pode pôr o número 1. E aí faz a multiplicação, 20 vezes 300, 100 vezes 1. Então 20 vezes 300, 6.000. 100 vezes 1, 100. E aí é só dividir 6.000 por 100, lembra? Quando eu tenho 0 em cima e 0 embaixo, no final eu simplesmente posso cortar para simplificar. Então esse 0 corta com esse, sumiu. Ficou 600 dividido por 10. Eu ainda tenho 0 em cima e 0 embaixo aqui no final, posso cortar. Então também sumiu, ficou 60 dividido por 1. 60 dividido por 1, 60 reais para uma pessoa, quanto que essa pessoa irá ganhar? 60, né? Então resposta aqui, 60. Qual outra maneira que a gente poderia fazer? A gente poderia fazer mentalmente, né? 10% de 300 nós sabemos quanto é, lembra? Que é só cortar o 0 do 10 com o 0 do 300, 30. Então 10% é 30, só que nós não temos aqui 10% e sim 20. Se 10% é 30 e eu quero 20, é só fazer mais 10%, né? Então 10% mais 10% deu 20%, 30 mais 30, 60. Então a gente poderia fazer o que? De cabeça aqui também, né? 10% de 300, eu sei que é 30. 10% de novo, porque eu quero que o meu total aqui dê 20%. Que também é 30, e isso aqui se eu somar dá 60. A letra B fala o seguinte. Em uma partida de basquete, um jogador arremessou para a cesta ao todo 120 vezes. Então, total aqui de arremessos, ele já está falando para a gente, já vamos anotar aqui, ó, não vamos nem perder tempo. Total de arremessos 120 vezes. Conseguindo pontuar em 80% das chances que teve. Então, do total que ele arremessou, só 80% ele conseguiu acertar. Então, ó, acertos, eu sei que foi 80%, ok? Quantos arremessos ele acertou? Então, observa que eu já sei quantos arremessos ele acertou, foi 80% do total. Só que eu não sei quanto foi, a não ser em porcentagem. Então ele quer saber o total em números de arremesso. Então a gente tem que transformar isso para o número de acertos aí, tirar a porcentagem. Então ele quer saber 80% de 120, que é o meu total. Tá? Então como é que eu faço? Eu vou pegar aqui os 80% de 120, não é? E vamos agora transformar isso. 80% eu sei quanto é em fração. Não é 80 por 100. Pronto. O D eu não sempre vou substituir pelo sinal de multiplicação.
de quanto? 120. 120 não tem nada embaixo, coloca o número 1. E agora é só multiplicar o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Então, ó, 80 vezes 120, 100 vezes 1. Então, vamos lá. 80 vezes 120. O zero está para fora, é só baixar. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 8, 16. Sinalzinho de mais. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 8, 8. 0, 0, 6, 9. 9.600. 100 vezes 1, 100. Agora é só dividir 9.600 por 100. Poderia colocar aqui na chave e fazer a divisão. Mas para facilitar, é só lembrar da regrinha, né? 0 em cima e 0 embaixo no final. Eu posso cortar para simplificar. Ó. Corta e corta. Sumiu, ficou 960 por 10. Ainda tem os zeros no final, ó, em cima e embaixo. Posso cortar 96 dividido por 1. 96 dividido por 1 é a mesma coisa que 96. Então, quantos acertos ele teve? Dos 120 arremessos que ele fez, 96 arremessos ele acertou, tá? E agora, para finalizar, a questão número 11. Em um sorteio de números, foram colocadas numa caixa bolinhas numeradas de 1 a 60. Qual a chance de no primeiro sorteio ser escolhida uma bolinha com um número primo? Então, ó, de 1 a 60. Então, 60 é o meu total. Então, total aqui, ó, de bolinhas numeradas. Só que ele quer saber qual é a chance dessas 60 bolinhas, a hora que eu tirar ali da sacola, tirar ali da caixa, de ser uma bolinha com um número primo. Então nós temos que lembrar quais são os números primos, tá? E colocar aqui quais são os números primos de 1 a 60. Então vamos lá, ó, vamos escrever aqui os números primos e ver quantos tem de 1 a 60. Lembrando que essa aqui é uma questão de probabilidade. Então eu tenho que ter os eventos possíveis, que no caso aqui, ó, eventos possíveis, e descobrir quais são os eventos favoráveis, que é aí quantos números primos eu posso ter aí de 1 a 60. Então aqui ainda os eventos favoráveis, eu ainda não sei quantos são. Vamos descobrir. Quais são os números primos? São os números que têm apenas dois divisores, o 1 e ele mesmo. Então, para ser um número primo, ele só pode ser divisível por 1 e por ele mesmo. 1 é primo? 1 não é primo, porque ele tem apenas um divisor, que é ele mesmo. O 2 é o nosso único número par primo. Vamos escrever aqui quais são os números primos de 1 até 60, tá? Então, é o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 19, o 23, o 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53 e 59. Esses aqui são os números primos que nós temos aí do número 1 até o número 60. Então, os eventos favoráveis são os números primos. Quantos eventos favoráveis nós temos? Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 eventos favoráveis. Então, aqui, ó, os primos, 17. Lembrando aí, então, que a probabilidade, para nós descobrirmos a probabilidade de algo, é só fazer o que? Dividir os eventos favoráveis pelos eventos possíveis. Então, nós já temos, né? Eventos favoráveis, quantos nós temos? 17. Eventos possíveis, 60. E aí é só a gente fazer a divisão para encontrar a porcentagem. Lembrando que aqui para encontrar a porcentagem, esse é o todo, essa aqui é a parte.
Então 17 dividido por, ó, sinal de divisão, 17 dividido por 60. Se eu fizer essa divisão, eu vou chegar aí em 0,28. Então 0,28. Eu preciso passar isso aí para porcentagem, lembrando que é só multiplicar por 100. Então 0,28 vezes 100, vamos fazer aqui, ó, para não perder o costume. Zeros para fora, ó, só baixá-los. 1 vezes 8, 8, 1 vezes 2, 2, 1 vezes 0, 0. Quantas casas aqui, ó, depois da vírgula? 2, então a resposta tem que ter 2, então a vírgula vem aqui, 28%. Então essa é a resposta, ok? Galera, muito obrigado aí, corrijam todas as questões, copiem no caderno e coloquem a resposta. Quem já fez, é só colocar aí o certo onde acertou e corrigir onde errou, tá? Farei os demais vídeos aí de correção das próximas semanas e vou enviando para vocês.